Oi, turma, tudo bem? Estamos de volta com a aula de Química e, como vocês já sabem, na próxima semana serão os nossos testes de sondagem, então não haverá aula, serão os testes. Por essa razão, nós temos que concluir esse conteúdo de Química hoje. Até já foi enviado, a dona Rosida já colocou aí para vocês a programação. Eu quero só fazer uma colocação em relação à programação de Biologia. A de Química nós vamos continuar hoje, vamos concluir até a página 97. Então o conteúdo de Química fica até a 97. Está correto aí no livro de você, no vídeo que a dona Rosila mandou, está correto aí na programação. Agora é da página 90 a 97 a parte de Química. Agora a parte de Biologia será da página 110 a 119 e não a 122. Lá na postagem está 122, foi um erro meu, né, de digitação, 192, mas quando eu fui olhar direito a gente não tinha visto o conteúdo até lá, foi só até a 119. Então a avaliação será somente de Biologia até a página 119 e não a 122. Em Química, a gente vai só ver essa parte aqui para a gente concluir até a 97, como está aí. Então, gente, nós vimos no item 1 os fenômenos elétricos da matéria. Nós trabalhamos com a eletricidade da matéria. Aqui no item 2, nós vamos ver os fenômenos radioativos. Que fenômenos são esses? São fenômenos ligados à radioatividade. Essa radioatividade ela foi descoberta no final do século passado. Né? Aliás, passado não, no final do século XIX, né? Porque o século passado foi o século XX, nós já estamos no XXI, então foi no final do século XIX em que foi descoberto. Nós devemos essa descoberta a Rutherford e aos seus alunos, né? Vocês, quando forem estudar aí, vocês vão ver que Rutherford sempre contou com a colaboração de seus alunos para fazer os seus trabalhos, as suas pesquisas. E nós temos aí que nessa época foi descoberto que alguns materiais emitiam radiações, nós estamos agora falando de radioatividade, né? Então, radiações. Essas radiações mais conhecidas hoje, que nós estamos aí, são alfa, beta e gama. Lembramos também dos famosos raios-x, que é bastante estudado e bastante trabalhado dentro da nossa medicina. Inclusive, eu quero até o autor diz aí que, a partir dessa descoberta aí, observou que essas radiações eram capazes de atravessar meios materiais e ir fotografar lá dentro, no papel, formar imagens, né? Tipo isso aqui que nós temos, por exemplo, né? Então, o que é que nós temos aqui? Na verdade é que a imagem não está bem clara para vocês, porque isso aqui não é o objetivo, não é mostrar a imagem, mas apenas como funciona. Então, essa fotografia aqui, ela é colhida através de quê? Através de raios, na verdade, a maioria são raios-x. Então, nós chamamos raios-x, chamamos de ultrassonografia, ultrassom de um modo geral, radiografias, né? Então, as radiografias, elas são tiradas, baseadas nesse princípio. Onde? O que é que acontece? As ondas que são radioativas, elas vão atravessar o meio opaco, no caso, a nossa pele, para poder fotografar dentro ossos, né? Fotografar órgãos internos. Então ela tem que atravessar a pele, a carne e às vezes até ossos que se encontram, né? Como por exemplo, se você vai tirar uma radiografia dos pulmões, aí os ossos da costela, ela tem que atravessar. E aí a gente viu também que essas partículas, das partículas radioativas que nós temos, gente, a partícula mais comum são a partícula beta. Eu estou aqui com o livro, aliás, a alfa, mais simples, depois a beta e por último a gama, né? Eu estou aqui com um livro onde
eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês quando vocês forem estudar, aqui na página 96. Então, o que é que nós temos na página 96? Na página 96 para a página 97, nós vamos ter o modelo atômico de Rutherford. Mas veja bem como Rutherford descobriu esse modelo. O modelo atômico de Rutherford atualmente é esse modelo aqui. Preste atenção, esse modelo aqui. Só lembrando, na aula passada, nós vimos o famoso modelo de Thomson, chamado de pudim de passas, que é esse modelo aqui. Analisando as duas figuras, quais diferenças nós temos entre esses dois modelos? O modelo de Thomson, visto na aula passada, ele é chamado de pudim de passas porque ele mostra o átomo como uma estrutura esférica, né, e recheada, recoberta pelos elétrons, que seriam as partículas negativas, então descobertas. Já o modelo de Rutherford, a diferença é que, segundo ele, e é o modelo que nós estudamos atualmente, só lembrando que esse modelo de Rutherford foi aperfeiçoado depois por Rutherford e Bohr, né? Então o modelo que na verdade nós trabalhamos hoje é o modelo de Rutherford-Bohr, porque teve uma participação desse outro cientista também. Além, é claro, das participações que já tinha tido antes dos estudantes, né, dos alunos de Rutherford. Então, o que que acontece? Nesse modelo aqui de Rutherford, os elétrons não ficam sobre os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo e os elétrons ficam na eletrosfera. Então, esse modelo é muito mais semelhante ao modelo do sistema solar. Nós podemos comparar o de Thomson com um pudim recheado com passas e podemos comparar o de Rutherford com o sistema solar, onde vai existir o centro, que é a parte que vai ficar os prótons com cargas positivas e ficar os elétrons, aliás, os nêutrons sem carga elétricas. E na eletrosfera, girando em camadas, como nós já estudamos desde o ano passado, vão ficar os elétrons, né? Então esse aqui é o modelo do Rutherford. Bom, nós temos também, gente, a observar aqui no nosso livro, que nós temos umas demonstrações aqui, na página 95 ainda, a respeito das partículas alfa, beta e gama. Onde o que é que aconteceria com essas partículas? Essas partículas alfa, beta e gama, elas têm poderes diferenciados, né? Então, a partícula alfa, quando ela era emitida, ela sofria um pequeno desvio, né, na sua trajetória. A partícula beta já sofreu um desvio maior e a gama, ela batia e voltava, né? Então ela já era uma partícula com massa menor e ela já era mais leve. Então essas partículas teriam comportamentos diferentes porque teriam forças diferentes, né? E na ordem aí, nós até já estudamos isso ano passado, me parece que em física, na ordem a gente sabe que a partícula alfa é a mais fraca, depois a partícula beta e por último aí o gamas, né? A partícula gamas. Bom, a gente tem na página 97, para concluir o nosso conteúdo, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês aqui com o livro, né? Na página 97, para me mostrar a vocês aqui um quadro que nós temos. Está aqui no final da página 97, esse quadro aqui. O tema é esse, as partículas fundamentais do átomo, página 97. Lembrando que essas partículas foram descobertas aos poucos, foi se reconhecida aos poucos, até ser reconhecidas essas três partículas do átomo. São as fundamentais. Hoje, com a tecnologia moderna, nós já temos as partículas subatômicas. Nós já temos as partículas subatômicas que já são divisões menores do átomo, né? Mas a gente trabalha a nível de estudo, né? A nível de ensino médio, a nível de ensino fundamental, a gente trabalha com as partículas fundamentais, que são essas que estão aqui nesse quadro. Aqui nós temos um resumo.
próton, nêutron e elétron, são as três partículas. Aí o autor traz o símbolo de cada um, qual a simbologia que nós usamos para cada um, né? O P representa os prótons, lembrando que esses prótons são representados pela letra P minúscula com um sinal positivo em cima. Por que esse sinal positivo? Porque o próton ele tem carga elétrica positiva mais 1. O elétron é o nêutron. Bom, gente, nós temos os prótons, como eu já falei, carga positiva mais 1, por isso que vem representado pela letra P com o sinal mais em cima. Temos depois os nêutrons, que não tem carga elétrica. Como ele não tem carga elétrica, ele é representado pela letra N, também minúscula, e em cima nós vamos ter um 0, porque a carga dele é neutra, nem é positiva nem negativa, é nula, é 0. E finalmente a gente tem o elétron. O elétron representado pela letra E, ele tem carga negativa menos 1, por isso fica E com sinal negativo, representando menos 1. E depois nós temos aí outras características como a massa, né? Entre elas a massa relativa. A massa em quilograma é muito baixo porque é uma partícula subatômica, então está aí com expoentes negativos, né? A gente vê que a mais baixa aí é do elétron, que vai a menos 31. Mas o que interessa para nós é a massa relativa. Essa massa relativa é aquela que nós estudamos para calcular a massa atômica. Nós lembramos que a massa de um átomo é dada pela soma das massas de seus prótons mais os seus nêutrons. Por quê? Nós observando aqui a tabela, nós vamos ver que os prótons e os nêutrons têm massa 1. Cada próton tem massa 1, cada nêutron tem massa 1. Então, se um átomo tem 10 prótons e 10 nêutrons, ele tem massa 20. E observando que os elétrons têm massa 1 sobre 1836. O que é isso? 1 sobre 1836. É que a massa de um elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Para entender melhor, são necessários 1836 elétrons para poder pesar por um próton. Como nós não temos nenhum átomo com essa quantidade de elétrons, que temos mais é 118, então o que acontece? O peso, a massa dos elétrons é insignificante no peso do átomo. Por essa razão a gente usa somente o peso, a massa dos prótons e dos nêutrons, que tem valor 1 cada. E desprezamos a massa dos elétrons por ser muito leve, né? Então só iriam ter significado se a gente tivesse átomos que tivessem mais de 1.500, 2.000 elétrons, né? Mas como o máximo é 118, então fica um peso insignificante. E outro detalhe que nós temos aqui ainda, que eu chamo a atenção de vocês, nós temos a carga, só lembrando que a carga dos prótons é positiva, a carga dos nêutrons é nula, 0, e a carga do elétron é negativa. Por isso, a gente fica com esses valores que está lá na última coluna. Mais 1, 0 e menos 1. Mais 1 para os prótons, ou seja, cada próton tem carga elétrica mais 1. Cada nêutron, os nêutrons não têm carga elétrica, só lembrando, os nêutrons têm massa 1, mas não tem carga elétrica. É nêutron mesmo, é 0. E, finalmente, os elétrons que apresentam menos 1, carga elétrica menos 1. Então, os elétrons eles são desprezíveis na hora de calcular a massa. Na hora de calcular a massa, você trabalha com os prótons e os nêutrons. Mas, na hora da eletricidade, nós trabalhamos com os prótons e com os elétrons. Os prótons com cargas positivas e os elétrons com carga negativa. Sendo que os nêutrons não têm carga, então ele fica fora, né? Bom, gente, só concluindo aqui, relembrando, vou pegar novamente aqui as páginas, né? Vocês já receberam, né? Está no grupo de vocês, mas
aconteceu aquela falha em biologia, eu repito, é da página 110 a 119, né? Página 110 a 119 e química da página 90 a 97. Eu vou até colocar aqui no quadro para ficar melhor para vocês. Então, gente, está aqui no quadro. Vocês vão obedecer essas páginas aqui, principalmente no caso de biologia, e não aquelas que foi enviado para vocês. Repito mais uma vez, foi uma questão de erro de digitação. Agora, aqui em química está correto, 90 a 97, onde nós concluímos hoje. Então, em química, nós só temos 2 assuntos. Foi o estudo, né, da eletricidade e esse agora da radioatividade. Então, nós encerramos por aqui. Na próxima semana são os testes, né? Estudem bastante. E lembrando, de biologia está marcado para terça-feira e o de química só na sexta-feira. Então, até a próxima semana.